Olá, moçada do meu Brasil, dos meus alunos e minhas alunas de todo o Brasil, você que me assiste aqui no nosso curso do nosso amigo, colega Silvio Sandi, sejam muito bem-vindos ao nosso curso voltado para o ISS São Paulo. Você que está aí se preparando, estudando para esse concurso, você sabe muito bem que o direito tributário é uma das matérias mais importantes para um concurso na área fiscal. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é professor Jefferson Viana, estou aqui gravando diretamente da minha querida Salvador, cidade que eu gosto muito e que eu tive o prazer, mais uma vez, de voltar a essa cidade, agora convidado pelo nosso professor Silvio Sandi para contribuir nessa sua preparação. Você que está estudando aí para o concurso do ISS São Paulo, você vai ter aqui toda uma preparação com a equipe do Silvio Sandi e eu estou fazendo parte dessa equipe aqui com a matéria de Direito Tributário. Então, só para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar um pouco para você poder saber, né, quem é o professor que está aqui do outro lado, tá? Eu sou professor de Direito Tributário em vários cursos para concursos no Brasil. Estou aqui com o professor Silvio Sandi, sou procurador do Estado do Ceará desde 2012, já passei por algumas procuradorias antes de assumir a Procuradoria do Estado do Ceará como procurador aqui, né, já que eu estou gravando em Salvador, aqui pertinho a Procuradoria do município de Aracaju, depois fui para a Procuradoria do Estado do Amazonas e desde 2012, né, que eu finalmente retornei para a Procuradoria do Estado do Ceará, retornei, como a gente chama, para casa, tá? Sou professor de Direito Tributário em vários cursos para concursos, né, presenciais, online, e estou agora aqui contribuindo, né, dando a minha contribuição nessa sua preparação a convite, né, que muito me honrou, do professor e nosso amigo Silvio Sandi, e eu estarei com vocês aqui na parte do Direito Tributário, nesse curso específico para o ISS São Paulo, no qual nós estaremos abordando, pessoal, e aí já falando um pouco da nossa metodologia, abordando as principais questões envolvendo o direito tributário, feitas aí, né, no estilo da Fundação Carlos Chagas, que deve ser a banca do concurso do ISS São Paulo, tá? Então, vocês vão poder preparar, vão poder prestar atenção, vão poder perceber que nós trouxemos aí várias questões, tá? O nosso curso ele tem uma duração de 15 horas, ou seja, nós vamos gravar aqui, vamos ter 30 vídeos com vocês, né? Cada vídeo aí de 30 minutos, tá? Em torno de 30 minutos, enfim. E nesses vídeos eu estarei resolvendo, juntamente com vocês, o material que vocês receberam, estarei resolvendo as questões de direito tributário, tá? Comentando as questões de direito tributário dos últimos concursos elaborados pela Fundação Carlos Chagas. É muito importante que você que está se preparando, e eu digo isso porque eu já, né, estive, né, onde vocês estão agora, até pouco tempo, eu também estava estudando para concurso, como eu falei, eu sou procurador do Estado do Ceará, então eu sei o momento que vocês estão passando, eu sei pelo que vocês estão passando, e é importante que você tenha conhecimento, conheça a banca que você está trabalhando, tá? É importante que você saiba como é que a banca que vai organizar o seu concurso, no caso a Fundação Carlos Chagas, como é que ela trabalha. A Fundação Carlos Chagas, ela vem numa crescente aí, né, no sentido de resolver, de se tornar responsável por grandes concursos fiscais. Nós tivemos agora há pouco, né, nesse período breve agora, o ISS São Paulo, o último concurso, né, foi feito pela Fundação Carlos Chagas, o ICMS São Paulo também foi feito pela Fundação Carlos Chagas e o concurso agora em 2014, estou gravando esse curso aqui em fevereiro de 2014 e agora há pouco tempo, nós tivemos a prova do ICMS Rio de Janeiro, também elaborado, organizado pela Fundação Carlos Chagas. Então, meus queridos, é importante que vocês saibam que a FCC vem crescendo e um curso de resolução de questões, ele é fundamental para a tua aprovação, na tua preparação. Por quê? Porque você vai ver como é que a banca trabalha, especificamente a FCC, eu vou ter esse diálogo com vocês aqui. Olha, aqui a FCC cobrou mais a letra da lei, aqui a FCC cobrou a jurisprudência, aqui a Fundação Carlos Chagas já cobrou um pouco mais o aspecto doutrinário. Então, você vai ter todo um raio-x de como é que a banca, no caso a FCC, vem trabalhando nos últimos concursos e é uma tendência que ela deve seguir para o seu próximo concurso, no caso o ISS São Paulo. Eu fazia isso, pessoal, quando eu estava no momento que vocês estão, né, eu fazia um raio-x, no caso, no meu concurso foi o CESP,
Então eu pegava as últimas provas do CESP e resolvia para saber como é que o CESP trabalhava, tá? Qual era o estilo de prova do CESP, qual era a metodologia do CESP. E é essa a importância. E aqui mais uma vez eu parabenizo o nosso professor, o nosso amigo Silvio Sandi por essa iniciativa, porque você tem que ter na sua preparação num concurso de alto gabarito como é o ISS São Paulo, você tem que ter esse conhecimento da banca, do raio-x da banca, da metodologia da banca. Beleza, pessoal? Então nós vamos ter questões por matéria, vocês vão perceber no material que vocês receberam que eu dividi as questões por matéria, tá? E aí em cada questão, em cada matéria, uma bateria de questões, exatamente para você ver o que é que vem caindo mais, tá? Vocês vão poder entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, certo? jeffersonviana.adv@gmail.com. Lá no nosso e-mail, na medida do possível, eu estarei tentando responder, e também através hoje das redes sociais, no caso o Facebook, né? Procura lá Jefferson Viana, então você pode me adicionar e na medida do possível eu tento responder as suas questões, as suas dúvidas, tá bom? Então para os meus alunos que já me acompanham aí, né, por todo o Brasil, eu quero mandar aquele forte abraço, tá? Eu prometi que iria fazer um sorteio nesse nosso primeiro vídeo e vou cumprir agora, tá? Você que está aí acompanhando, ansioso pelo sorteio que o nosso professor Silvio Sandi autorizou a gente fazer esse sorteio com 6 senhas VIPs. Meus alunos que preencheram lá, encheram a minha caixa de e-mail, a minha caixa de postagem lá do Facebook, todos os alunos aí de todo o Brasil, então você que está aí vai poder acompanhar agora esse sorteio, tá? Muito bem, vamos lá. Como foi que eu fiz essa questão do sorteio? Você entrou no Facebook e colocou lá o seu nome, né, colocando lá o seu nome e a cidade onde você estava falando. E eu disse que os 30 primeiros alunos que preenchessem, que respondessem, né, iriam concorrer às 6 senhas VIPs, tá? Eu tenho aqui, então, a lista com os 30 nomes na ordem em que esses nomes apareceram no Facebook. Então, o primeiro que colocou está aqui como primeiro, o segundo como segundo e assim sucessivamente, tá? Uma questão absolutamente imparcial. O nosso amigo aqui, Otávio, que está nos ajudando, ele vai dizer agora seis números e que correspondem exatamente ao nome de 6 alunos. O Otávio, evidentemente, não teve acesso a essa lista, vocês podem ficar despreocupados em relação a isso. Por quê? Para a gente manter a imparcialidade e fazer realmente uma forma de sorteio. Vamos lá, Otávio, meu querido, por gentileza. O Otávio está aqui atrás da câmera, tá? Você não está vendo, mas você vai saber qual foi o número que ele disse. Primeiro número, manda aí, de 1 a 30. 03. 03, tá? Mais um. 04. 04. Outro. 08. Faltam 3. 10. Lá pro final agora, lá pro final. Pra ninguém dizer que houve, né? 13. 20. Toma... 24. Deixa eu ver aqui, peraí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, sendo o último o número 20. Então eu vou dizer agora os alunos sorteados que ganharam 6 senhas VIPs para ter acesso ao nosso curso de forma gratuita, absolutamente gratuita, e vai poder assistir o nosso curso na íntegra, tá? Os alunos são: número 3 é o aluno Alex Miller, tá? O número 4 é o aluno Wagner Bianchi, eu acho que é Wagner Bianchi, se eu tiver falado errado me perdoe, Wagner. O número 8 é o Frederico Faria. Número 10, Márcio Salise, acho que é Márcio Salise. Número 13, Hélida Lopes. E número 20, Arthur Lucentini, tá? Então esses 6 alunos, vocês, né, ganharam aí 6 senhas VIPs, cada um ganhou uma senha VIP, tá? Para ter acesso ao nosso curso. Depois eu vou explicar como é que você vai ter acesso, enfim, a metodologia. Eu vou mandar uma mensagem inbox para você ter acesso a essas 6 senhas VIPs. Beleza, moçada? Então, moçada, sejam bem-vindos, meus alunos e minhas alunas de todo o Brasil, vocês que já me acompanham aí, né, pelos vários cursos. Estamos mais uma vez aqui querendo chamar a atenção de vocês aqui no nosso curso do professor Silvio Sandi. Nós que estaremos aqui com toda a equipe preparada para a sua aprovação, tá, nesse concurso do ISS São Paulo. Então sejam bem-vindos, contem conosco e sem perder tempo, vamos começar as nossas questões. Vocês que receberam o material, abram o material na primeira página que trata aí do Sistema Tributário Nacional e vamos começar a trabalhar, beleza? Bora lá então? Muito bem. Então, moçada, tudo certo, Otávio? Pode mandar bala? Então vamos trabalhar, tá? Olha só, a primeira questão então é uma questão que eu trago aí, vocês vão ver, algumas questões no estilo FCC. O que é uma questão no estilo FCC? É uma questão de um concurso que eu peguei,
tá? E adaptei exatamente para o estilo que a FCC vem trabalhando nas últimas provas, certo? E, logicamente, dentro do contexto, dentro do parâmetro do último edital divulgado pela FCC. Aí você me pergunta, Jefferson, qual foi o último edital divulgado pela FCC? Foi agora, de janeiro de 2014, o edital do concurso do ICMS São Paulo. Então, o nosso curso é um curso atualizadíssimo, porque nós estamos trabalhando em cima do último edital da prova de 2014, agora feito pela FCC. Beleza? Vamos lá? Então, a primeira questão, tratando do tema Sistema Tributário Nacional, é uma questão que como eu falei, eu adaptei no estilo FCC. Otávio, por gentileza, enche a tela para eles e vamos começar a trabalhar, tá? Tela cheia com a questão. Pode mandar bala. Tela cheia? Bora lá então. Primeira questão no estilo FCC, como você está vendo aí, pessoal, no material que vocês receberam, nós temos aí uma questão, ó, dentro do tema Sistema Tributário Nacional, Previsão Constitucional, Atribuição e Competência Tributária e matérias reservadas à previsão por lei complementar. Então é dentro desse tópico que nós vamos trabalhar as nossas questões. Então vamos lá. Primeira questão, questão estilo FCC. Assinale a afirmativa e marque certo ou errado. A Constituição Federal, além de conter normas instituidoras de tributos, igualmente contempla em seus dispositivos regras voltadas à discriminação das competências tributárias, a fim de que os entes políticos possam criar seus tributos dentro das suas respectivas esferas de atribuições. Essa é uma afirmativa errada, tá? Tá aqui, ó, tá? E por que essa questão está errada? Pode deixar na tela cheia, tá? Com a questão. Percebam que nós estamos falando aqui do tema competência tributária, tá? Muito bem. Quando eu falo do tema competência tributária, necessariamente eu tenho que lembrar de dois pontos. Primeiro, a Constituição Federal, pessoal, ela tem duas atribuições fundamentais. A primeira é organizar o Estado. A segunda é garantir direitos fundamentais do cidadão. Muito bem. Isso não só no âmbito tributário, a Constituição como um todo, tá? A primeira atribuição da Constituição é organizar o Estado. A segunda é garantir direitos fundamentais. Quando eu falo em organizar o Estado na matéria tributária, ou seja, dentro do Sistema Tributário Nacional, o Sistema Tributário Nacional, que vocês podem me acompanhar, ele está aí a partir do artigo 145 da nossa Constituição Federal, tá? Tratando aí da parte da tributação e do orçamento. Então, o Sistema Tributário Nacional se encontra, né, a partir do artigo 145. O que é organizar o Estado na matéria tributária? Organizar o Estado na matéria tributária é dizer quais são os tributos de cada ente federativo. Dizer quais são os tributos da União, dizer quais são os tributos do Estado e dizer quais são os tributos dos municípios. Isso é organizar o Estado na matéria tributária, tá? No que diz respeito a garantir direitos fundamentais, na matéria tributária, nós vamos encontrar no artigo 150 aquilo que nós chamamos das limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando eu digo limitação constitucional ao poder de tributar, quem é que detém o poder de tributar? Quem detém o poder de tributar é o Estado. Então, quando a Constituição fala das limitações ao poder de tributar, significa que ela está limitando o poder do Estado tributar, através dos princípios e através das imunidades, tá? Então, nós podemos dizer que, para o Sistema Tributário Nacional, nós temos os direitos fundamentais positivados no artigo 150, que trata, me repito mais uma vez, né, que trata das limitações constitucionais ao poder de tributar. Aqui é um 150, tá? Não ficou muito bem, mas é um 150. Muito bem. Perceba, então, que a Constituição, primeiro, ela organiza o Estado. Segundo, ela garante direitos fundamentais, que esses direitos fundamentais nós conhecemos com o nome das limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas um ponto importantíssimo e que eu quero que vocês anotem no seu material, tá? Você que está me assistindo em todo o Brasil, anota aí no teu caderno do teu caderno que é o teu companheiro, tá? Anota aí. A Constituição Federal, ela não cria tributo. Anota aí, vai lá. A Constituição Federal não cria tributo. E o que é que a Constituição Federal faz? Me joga na tela, Otávio, por gentileza, num simultâneo, coloca a questão aqui. Me coloca aí, pequenininho na tela. Beleza. O que é que a Constituição Federal faz, então? A Constituição Federal faz... O que é que a Constituição Federal faz? Ela organiza o Estado e
garante direitos fundamentais. Vamos trazer isso para o sistema tributário nacional? Ela organiza o Estado, e organizar o Estado, a partir de agora, eu e você, nós vamos chamar de quê? Competência tributária. É isso que a Constituição Federal faz. Ela delega aos entes federativos o poder de tributar, permitindo que cada ente federativo, dentro das suas esferas de atribuições, criem os seus tributos. A União, então, vai criar o imposto de renda, o Estado vai criar o ICMS, o município vai criar o ISS. Mas ela não, tô olhando no teu olho, você aluno que está me assistindo em casa, a Constituição Federal não cria tributo. Ela também limita esse poder de tributar através das limitações constitucionais do poder de tributar do artigo 150, ora pelos princípios, ora pelas imunidades. Então, quando eu tenho, na questão que você está vendo, a afirmação dizendo que a Constituição Federal, além de conter normas instituidoras de tributos, igualmente contempla em seus dispositivos regras voltadas à discriminação das competências, parará, essa afirmação ela é falsa no seu começo. Qual o começo? Olha na questão aí, ó. Além de conter normas instituidoras de tributos, a Constituição Federal não cria tributo. Aí você me pergunta, Jefferson, beleza, entendi que a Constituição Federal não cria tributo. Mas aí eu te pergunto, o que é criar tributo? Você que está fazendo essa pergunta em casa, vou responder agora, tá? Você já sabe que a Constituição Federal não cria tributo. E o que seria criar tributo? O que é a criação? Quais são os requisitos necessários para a criação de um tributo? Otávio, por gentileza, joga na tela cheia aí um quadro branco, vai lá, tá? Coloca para mim um quadro branco aí para eu poder trabalhar com os meninos. Pronto, olha aí, ó. Moçada, vamos lá. O que é criar tributo? Criar tributo, pessoal, necessariamente, ou pelo menos em regra, é uma criação por meio de lei, tá? Opa! Pronto, por meio de lei, de alguns aspectos fundamentais. Segundo o artigo 97 do Código Tributário Nacional, a lei, em regra, ela deve dispor sobre, primeiro, o chamado aspecto qualitativo, que para os íntimos se chama hipótese de incidência. Segundo, aspecto quantitativo, que para os íntimos se chama alíquota e base de cálculo. Terceiro, aspecto subjetivo. A lei vai indicar quem é o sujeito ativo do tributo e quem é o sujeito passivo do tributo. E, por fim, o chamado aspecto punitivo. Então, anota isso aí, tá? Então, esses são os 4 aspectos de uma lei, ou seja, de uma norma que cria tributo. Dizer qual é a alíquota, dizer qual é a base de cálculo, dizer qual é o sujeito ativo, qual é o sujeito passivo e dizer qual é o valor da multa, ou pelo menos da infração, em razão do descumprimento de uma obrigação tributária. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, a Constituição Federal, tá? Em alguns dos seus artigos, eu quero que você me responda isso analisando, olhando para a Constituição Federal. A Constituição Federal, como vocês sabem, ela tem no seu diploma normativo normal, chamamos, digamos assim, 250 artigos. A Constituição Federal, em algum ponto, ela diz qual é a alíquota do ICMS, ela diz qual é a base de cálculo do IPTU, ela diz qual é a multa pelo não cumprimento pelo não pagamento do IPVA e o dia do pagamento do IPVA? Não. Ou seja, a Constituição Federal, ela não cria tributo. Repetindo e finalizando, o que é que a Constituição Federal faz? Ela delega aos entes federativos a chamada competência tributária, tá? Pode voltar para a questão, moçada? Então, percebam que a Constituição Federal, ela não cria tributo. Motivo pelo qual essa primeira questão, que diz que a Constituição Federal, além de conter normas instituidoras de tributos, exatamente nessa parte, nós temos aí o erro da questão. Jefferson, o restante, né? O resto aí da afirmação, está correto? Sim. O resto da afirmação você pode até marcar, eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Igualmente, contempla em seus dispositivos regras voltadas à discriminação das competências tributárias, a fim de que os entes políticos possam criar seus tributos dentro das respectivas esferas de atribuições. O resto está perfeito, tá? O que torna apenas a afirmação errada é essa parte quando fala além de conter normas instituidoras de tributos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, na nossa primeira questão, nós temos uma afirmação
errada, tá? Estamos apenas começando. Vamos para a questão de número 2. Questãozinha aí, né, já no estilo FCC, já uma questão feita pela FCC, aí no concurso de procurador do município de Recife, tá? Um detalhe, você pode estar se perguntando, Jefferson, mas vamos fazer um concurso para o ISS, concurso para auditor fiscal. É importante você também fazer provas, questões de outros concursos? É fundamental, tá? É fundamental. Saiba disso, você tem que fazer prova da FCC de auditor, mas também tem que fazer prova de outros concursos, feita pela FCC, não tem problema, tá? Então vamos lá, questãozinha aí de procurador do município de Recife, tá? Agora, de 2014, vamos trabalhar. Procurador Judicial de Recife, recém-impulsado no cargo, recebe a incumbência de apresentar estudo detalhado sobre competência tributária. Um ponto que vocês vão perceber é que atualmente, né, recentemente, a FCC vem trabalhando nas suas questões, nas suas provas, questões com enunciado maior, tá? Assim, com enunciado mais extenso, tá? Demonstrando profundo conhecimento sobre o tema, ele correlaciona corretamente os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, aos respectivos tributos, conforme definido na Constituição Federal de 88. É correto afirmar que são de competência do Distrito Federal, tá? Moçada, no que diz respeito ao Distrito Federal, o Distrito Federal, pode deixar a tela cheia, ele, conforme determina o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, o Distrito Federal, pessoal, ele acumula as competências estaduais e municipais, tá? Vou ler para vocês o parágrafo 1º. Você que está com a Constituição aí na sua casa, me acompanhe, por gentileza, até o parágrafo 1º do artigo 32. Ó, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Beleza? Então, a Constituição Federal determina que cabe ao Distrito Federal tanto as competências estaduais quanto as competências municipais. No que diz respeito à questão tributária, então, o Distrito Federal ele poderá instituir tanto os tributos estaduais como os tributos municipais. No caso dos tributos estaduais, nós temos a previsão no artigo 155. No caso do ICMS, do IPVA e do ITCD, tá? 3 tributos, 3 impostos estaduais. No caso dos tributos municipais, voltando para cá, no caso dos tributos municipais, essa previsão se encontra no artigo 156. Por sua vez, o ISS, o IPTU e o ITBI, tá? Então percebam que a questão cobra de vocês exatamente esse conhecimento de que o Distrito Federal acumula a competência estadual e a competência municipal. Muito bem, vamos então achar aí os tributos de competência do Distrito Federal, tá? Primeiro, imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza. Perfeito, nós estamos diante aí de qual outro imposto, pessoal? Do ITBI. E o segundo, imposto a operações relativas à circulação de mercadorias e o imposto sobre doação de quaisquer bens ou direitos. Perfeito, estamos aí diante do ICMS e do ITCD. 3 impostos de competência do Distrito Federal. Por quê? O ITBI na parte municipal e o ICMS e o ITCD na parte estadual. Tá? Sendo assim, logo de cara, nós encontramos como item certo nessa segunda questão o item A de avião. Tá? Quanto tempo eu tenho aí, Otávio, por gentileza? 10 minutos. Beleza, tá? 10 minutos então. Muito bem, então nessa segunda questão, já de cara encontramos como item certo o item A de avião, porque a questão cobrava de vocês o conhecimento aí dos tributos do Distrito Federal. Tá? Muito bem. Vamos, porque dá tempo, para a nossa terceira questão, tá? Terceira questão, olha aí, ó, já aparecendo o nosso concurso, aqui, ó, do ICMS do Rio de Janeiro. Me coloca na tela, por gentileza, conversar sozinho na tela, tá? Me deixa na tela cheia. Meus alunos, vocês que estão se preparando aí para o ISS São Paulo, esse concurso agora do ICMS do Rio de Janeiro, agora, né, em 2014, agora em janeiro de 2014, enfim, foi um concurso que consagrou, digamos assim, um novo estilo de prova da FCC. Como assim, Jefferson? O novo estilo de prova da FCC, no que diz respeito às provas com um enunciado bem mais extenso,
do que uns enunciados de provas há 4, 5 anos atrás, tá? Então você vai perceber que quase sempre nós vamos ter um enunciado bem maior e também provas com aspecto contextual, ou seja, trazendo aí aspectos regionais. Não que você precise conhecer a história do Rio de Janeiro ou a história de São Paulo, não. Mas ela vai contextualizar, ou pelo menos ela fez isso no ICMS do Rio de Janeiro, contextualizando com aspectos locais. Repito, você não precisa saber o aspecto local para responder a prova, mas um detalhe importante é que você treine essa questão de resolver uma provas com um enunciado extenso, tá? Beleza? Muito bem. Então, vejamos o que é que a FCC cobrou de vocês aí nessa prova do ICMS do Rio de Janeiro, agora de 2014. Bora lá? Tela cheia para eles, por gentileza, com a questão. De acordo com a Constituição Federal, mais especificamente com a matéria tratada em seu título 6, intitulado da tributação e do orçamento, é correto afirmar. Item A. Por meio de lei ordinária, os municípios poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Os estados instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. E a União poderá instituir impostos extraordinários para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessada as causas de sua criação. Esse item é verdadeiro ou falso, pessoal? Esse item ele é falso. Por que que ele é falso? Só voltando aqui para a caneta. Opa. Pronto. Por que que ele é falso? Tá? Ele é falso porque, primeiro, a questão da instituição do imposto extraordinário de guerra, que está aí no artigo 154, inciso 2 da Constituição, não traz a previsão dessa expressão para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Quando ele colocou aqui, ó, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. O tributo específico que serve para atender a despesa extraordinária parará, qual é? É o empréstimo compulsório do artigo 148 e não o imposto extraordinário de guerra, tá? Jefferson, mas o imposto extraordinário de guerra, ele tem essa previsão, né, o imposto extraordinário, para ser suprimido, sim, não tem nenhum problema. Mas essa questão específica para atender às despesas extraordinárias não diz respeito ao imposto extraordinário de guerra, e sim ao empréstimo compulsório. Vou ler o artigo 154, inciso 2. A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, agora, ó, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente cessadas as causas de sua criação. Então percebam que essa parte, para atender às despesas, não tem previsão no que diz respeito ao imposto extraordinário de guerra. B de bola. Cabe à resolução do Senado Federal fixar, vamos lá, 1. Alíquotas máximas do ITD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Perfeito, tá? Está no artigo 154, 155, parágrafo 1º, inciso 4. As alíquotas mínimas do IPVA, também corretíssimo, está no artigo 155, parágrafo 6º. E as alíquotas máximas e mínimas do ISS, falso, tá? Não cabe à resolução do Senado fixar alíquotas máximas e mínimas. No caso do ISS, a competência é mediante lei complementar, tá? Então, aí o erro da questão foi na última parte no que diz respeito às alíquotas máximas e mínimas. Cabe à lei complementar. C de casa, vamos para frente. Cabe à lei complementar, olha só, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 1. Obrigação tributária, perfeito, artigo 146, inciso 3, a linha B, artigo 146, que você não pode deixar de ler, tá? É um dos principais artigos em matéria de direito tributário. Continuando, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, tá? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e em relação aos tributos discriminados na Constituição, a definição de suas bases de cálculo. Falso. Em relação aos impostos. 146, inciso 3, a linha A, tá? 146, inciso 3, a linha A. Vamos para frente. D de dado. Cabe à lei ordinária federal instituir imposto sobre grandes fortunas. Já morreu, pessoal.
Porque o imposto sobre grandes fortunas, tá? O imposto sobre grandes fortunas, ele deve ser instituído por meio de lei complementar, tá? O imposto sobre grandes fortunas, ele deve ser instituído por meio de lei complementar. Assim nos diz a Constituição no seu artigo 153, inciso 7, tá? Então já morreu o item D. Sobrando, é claro, como item certo, o item E de Eva. Cabe ao decreto do Poder Executivo Federal reduzir e restabelecer a alíquota da CID relativas às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, é o que nos diz o artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, e alterar as alíquotas, atendidas às condições e os limites estabelecidos em lei, do IPI e do IOF, ou relativa, né, enfim, dos impostos extrafiscais, previsão do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, tá? Então, moçada, nessa terceira questão que tratou aí do tema, continua tratando do tema da tributação, pode voltar para mim então, pessoal, nós temos como item certo, né, o item E de Eva.